A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Quando você se inscreve em nosso canal, é muito importante e ativa o sininho de notificações. Cada vez que nós lançamos novas dinâmicas, você é avisado, tá certo? Hoje nós queremos trazer uma dinâmica muito interessante que pode ajudar os alunos a entenderem que nós fomos criados para glorificar o Senhor, mas que o pecado ele nos desviou do propósito divino, mas Deus ele deseja nos devolver esse propósito original. Então o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar de coisas bem simples, ó. Uma folha de papel, tá? Aliás, várias folhas, né? Não uma, mas várias folhas, fita adesiva, tá? E lápis, vários lápis ou caneta, certo? Então como é que você vai fazer? Como é que você vai proceder nesta dinâmica? Você vai entregar uma folha de papel dessa a cada aluno, tá? E pedir para ele escrever aqui, ó, em cima, o nome propósito original. Em seguida, peça que eles reflitam sobre qual é o propósito original de Deus para a humanidade. E aí eles podem ir escrevendo na folha de papel, certo? Quando eles terminarem, peça para que cole as folhas na parede, usando a fita adesiva. Depois você vai formar pequenos grupos, depende muito do tamanho da sua sala, tá? Então forme pequenos grupos e esses grupos eles vão discutir entre si, juntos, as seguintes perguntas. Primeira pergunta: quais foram os propósitos originais mais comuns escritos pelos colegas? Então eles vão ver, né? Foi que os colegas escreveram e aí vão discutir sobre isso. Segundo, vocês acham que os propósitos escritos eles estão em linha com a vontade de Deus para a humanidade? Essa é a segunda pergunta que vai ser discutida entre o grupo. Terceira pergunta: como o pecado afeta nosso cumprimento do propósito original, né, de Deus? Quarta pergunta e última, né? Como Deus pode nos ajudar a voltar esse propósito original? Então, peça que cada grupo compartilhe suas anotações com a turma, né? Terminou, todo mundo escreveu, tudinho direitinho, respondeu as perguntas, e é muito importante que fique registrado no papel, tá? E então eles vão compartilhar o que eles anotaram. Então essa dinâmica ela pode ajudar os seus alunos a entender que o propósito original de Deus para a humanidade é glorificá-lo, mas que o pecado ele nos desviou desse propósito. Além disso, pode ajudar os seus alunos a refletir sobre como Deus pode nos ajudar a voltar ao propósito original e como nós podemos viver de acordo com essa vontade em nossas vidas. Então, quando esses alunos eles compartilharem o que eles escreveram, é muito importante que discutam, conversem sobre o assunto, tá certo? Então você pode encerrar essa dinâmica reforçando que Deus nos criou com um propósito e que apesar de termos nos afastado desse propósito devido ao pecado, Ele nos restaura a esse propósito através de Cristo. Lembre-se, ou melhor dizendo, lembre aos alunos que cada um deles foram chamados com um propósito divino único e que Deus deseja usá-los para a sua glória, tá certo? Nós temos agora uma segunda dinâmica para os seus alunos, também com a mesma temática. Então o que é que você vai precisar para essa segunda dinâmica? Somente o papel, vários papéis e caneta e lápis, nessa segunda dinâmica. Então quais são os procedimentos nesta dinâmica que você vai realizar, essa segunda dinâmica, caso você ache melhor essa?
Você vai pedir os alunos para escrever aqui, ó, uma linha horizontal no meio da folha, tá? Nessa folha aqui, ó, faz uma linha horizontal, desse tipo aqui, ó. Peguei já uma folha aqui com uma linha horizontal, aqui, ó, tá vendo? Então, risca aqui a folha no meio, né, com uma linha horizontal, certo? Depois que eles escreverem essa linha, aí você vai pedir aos seus alunos que na parte superior aqui, ó, tá? Começando logo de cima, né, na parte superior da linha, os alunos devem escrever palavras que representem o propósito original de Deus para a humanidade, como adorar a Deus, como glorificá-lo, né, viver para Ele, enfim. Eles escrevam aqui tudo o que vier na mente. Já na parte inferior, aqui abaixo da linha, o que é que eles vão escrever? Você vai pedir para eles escreverem palavras que representem o pecado e como esse pecado desviou o homem desse propósito original. Então pode escrever várias palavras aqui, ó: egoísmo, orgulho, inveja, enfim, tudo o que eles quiserem escrever aqui nessa parte de baixo, tá certo? Então você vai pedir aos seus alunos que eles reflitam sobre como o pecado afeta as suas vidas pessoais e como pode desviá-lo desse propósito original de Deus. Em seguida, você vai pedir aos alunos para desenhar ou escrever, ou melhor escrever na parte da linha aqui, ó, essa parte da linha aqui, ó, certo? Nessa parte aqui da linha, eles vão escrever o quê? Palavras que representem como Deus pode restaurar o propósito original do homem. Como, por exemplo, o sacrifício de Cristo. É uma forma de Deus restaurar esse propósito original, né? O sacrifício de Cristo na cruz. O arrependimento, olha aí, ó, é uma outra forma de restaurar o propósito original. O perdão, né? Quando Deus perdoa, Ele está restaurando ao homem. Então eles podem escrever, né, as várias palavras aqui, ó, certo? Deixe eles à vontade, para que eles possam dar a opinião deles escrevendo aqui em cima da linha, certo? Bom, finalmente, peça aos alunos para compartilhar o que eles escreveram, as palavras que eles escreveram com o grupo, né? Discutir como eles podem aplicar essas ideias em suas próprias vidas, na vida prática, na vida do dia a dia. Então, gente, essa dinâmica, ela pode ajudar os alunos a entender como o pecado, esse pecado, ele pode desviar o homem do propósito original de Deus, mas também como Deus pode restaurar o homem desse propósito original que Deus tem para com cada um de nós. De que forma? Por meio do arrependimento, por meio do perdão, né? Quando Deus batiza com o Espírito Santo, quando Deus transforma o homem, tudo isso são formas de Deus restaurar a sua vida para o propósito original. Além disso, uma discussão em grupo, ela pode ajudar os alunos também a aplicar essas ideias em suas vidas, no desenvolver do seu dia a dia, né? Com uma compreensão também mais profunda do plano de Deus para a humanidade. Então, depois que você fizer isso, é muito importante que você, no final, ore junto com o grupo, ore junto com os seus alunos, pedindo a Deus para ajudá-los. Sim, para ajudá-los a cumprir esse propósito de Deus na vida de cada um deles. Então esses alunos que participam de um momento como esse, eles vão se sentir muito acolhidos por você, tá certo? Espero que essa dinâmica ajude você na aplicação da sua aula e do seu ensinamento bíblico. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.